No vídeo passado demonstramos como que a gente utiliza a ferramenta de Nmap para, por exemplo, fazer um scan dentro da nossa rede. A gente mostrou no laboratório como fazer um scan de porta em roteadores MikroTik. E no vídeo de hoje vamos demonstrar como que você pode se defender ou mesmo mitigar esse tipo de scan de porta dentro do seu MikroTik. Meu nome é Matheus e esse é mais um vídeo aqui do canal. A gente vai começar aqui o vídeo de hoje falando um pouquinho da topologia. Eu não vou me estender muito nela porque a gente já falou dela no vídeo passado de Nmap, então se você não viu ainda, dá uma corrida lá e depois volta aqui. Mas basicamente eu tenho o meu computador, que é o PC do morcego, que é um Windows, o Kali Linux aqui, o 981805 e o nosso MikroTik Router. A gente vai fazer um acesso aqui no MikroTik em primeira instância, apenas para mostrar que eu não tenho nenhuma configuração nele. Por exemplo, eu não tenho nenhum filtro de firewall. Eu apenas vim aqui e adicionei um endereçamento IP, o 981803, como vocês podem ver aqui na tela. Eu também estou com o meu Kali aberto aqui. O endereço IP dele é o 9818.0.5, assim como a gente mostrou lá na topologia. E no vídeo passado a gente veio aqui no Kali e fez um scan de porta lá no MikroTik, viu que algumas portas estavam abertas. A gente pode fazer esse teste aqui novamente, por exemplo, com Nmap 9818.0.3. Vocês podem reparar aqui que ele mostrou pra gente que a porta 21 está aberta, a porta 22 está aberta, 23, 80, 2000 e 8291, que geralmente são as portas que são habilitadas por padrão no nosso MikroTik. Então a gente também demonstrou em vídeos passados, que eu também vou deixar aqui no card, como que você poderia aplicar filtros de boas práticas nas configurações iniciais. E é isso que a gente vai fazer agora, e depois de fazer essa configuração de filtro, vamos testar novamente esse Nmap. Então eu vou abrir aqui o meu terminal, eu vou deixar as configurações para vocês aqui na descrição, então basta vocês copiarem e colar. Eu vou copiar aqui e vou colar no meu terminal. Copiei e colei. Apertei Enter. Vou fechar o meu terminal e vou lá em filtros de firewall aqui do meu MikroTik. Olhem só o que a gente tem aqui. Eu criei uma policy que eu chamo de policy de infraestrutura, eu gosto de dar esse nome. E ele tem aqui os filtros que a gente criou naquele vídeo que eu deixei no card. Por exemplo, filtrando a porta 22, com o endereço IP de origem que está dentro da Source Address List, que está contemplando aqui os endereços IP de RFC. É apenas um filtro básico padrão, tá? Que a gente falou dele naquele vídeo. Então não vou me estender muito nesse ponto aqui. Eu vou tirar o log aqui e vou entrar no Safe Mode, porque sempre que você estiver fazendo configuração no seu MikroTik, sempre recomendava botar o Safe Mode e depois fazer as configs. Eu fiz antes porque a gente está no ambiente de laboratório, né? Então não vai fazer tanta diferença. Feito essa aplicação desse filtro básico, com as address list tudo certinho, vamos voltar no nosso Kali Linux e vamos refazer os testes de Nmap. Se a gente vir aqui e simplesmente apertar um para cima e dar um Nmap padrão, e olha só o que ele mostra pra gente, ó. Ele vai demorar um pouco mais para responder. E ele fala aqui, ó, aparentemente o host está down, e ele está falando aqui para testar com um comando de P maiúsculo e N no final. Então eu vou fazer um Nmap -PN, assim como ele mostra para gente aqui, só para ver se ele vai encontrar alguma porta aberta. Então eu vou botar um PN aqui. Aí, enquanto ele está executando, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu apenas configurei os filtros aqui no MikroTik. Lembrando que naquele vídeo a gente tirou os pacotes que o MikroTik não utiliza. A gente veio aqui em IP, Service e também desabilitou os serviços que a gente não utiliza. A gente não fez nada disso. A gente simplesmente veio e configurou as policies padrão que a gente mostrou naquele vídeo. E olha só. Antes a gente tinha um resultado muito mais rápido aqui que o nosso Nmap encontrou. E agora o Nmap do Kali está tendo um pouquinho mais de dificuldade para encontrar as portas abertas. Vamos aguardar um pouquinho aqui e deixar ele rodar para ver se ele vai encontrar alguma coisa. Terminado aqui a leitura pelo Nmap, vocês podem ver que ele demorou um pouquinho mais, ó, 136 segundos.
Se a gente comparar com antes, 0,32 segundos já deu um pouquinho mais de diferença. Mas mesmo assim, ó, o meu Nmap encontrou a porta 8291 aberta. Até porque, ó, se a gente olhar na nossa configuração, 8291 está realmente aberta. E o que a gente pode fazer? Se esse, por exemplo, for um roteador virado para a internet, você quiser ter acesso via o inbox pela internet, eu não recomendo geralmente isso, tá? Eu recomendo mais você fazer um acesso interno via uma jump server ou mesmo via VPN, mas se você tiver, é claro que cada administrador tem a sua mentalidade de rede. O que a gente pode fazer para evitar que o nosso Nmap aqui descubra essa porta? A gente pode fazer uma regra de port scan. Eu vou deixar a referência dela aqui, que é do site da MikroTik, e a gente vai aplicar ela aqui no nosso roteador. Então eu vou adicionar uma nova regra. Para a gente adicionar essa regra, a gente chama de PSD, Port Scan Detect. A gente vem aqui no Chain Input, porque é um tráfego direcionado para a nossa RB. O protocolo é um TCP, tá? O PSD, o Port Scan Detect da MikroTik, apenas funciona com conexões TCP. Você pode botar aqui um interface com a porta virada para a internet, mas eu não vou fazer isso aqui agora. E olha só que legal que a gente vai fazer. A gente vai vir aqui em Extra, tem uma opção aqui escrito PSD, onde ele mostra aqui para a gente as opções de Port Scan Detect. E o que ele está trazendo aqui para a gente? A gente tem duas opções aqui de pesos. Os pesos da Low Port, ou seja, portas baixas, que vão, por exemplo, de 1 até 1024, e as portas altas, que são acima de 1024. E eles têm peso, por exemplo, portas baixas têm peso 3 e portas altas têm peso 1. E a gente tem um threshold aqui. O que isso significa? Quando o cara está fazendo o port scan, ele vai testando porta por porta. Um exemplo, ele vai testando a porta 1, a porta 2, a porta 3, a porta 4. Conforme ele vai fazendo esse teste de porta, vai contando um peso aqui nessas conexões e vai somando esses pesos. Se esses pesos ultrapassarem o valor de 21, o que a gente vai ter aqui? A gente vai tomar uma ação. A gente poderia, por exemplo, dropar, né? Mas a gente vai fazer um negócio bem legal aqui, que é adicionar source address to address list. E a gente vai ter a opção aqui de informar o endereço IP que está fazendo esse port scan aí, só que a gente vai adicionar esse endereço IP na address list. A gente vai chamar essa address list de port scan. E a gente vai colocar um timeout para ela, ou seja, um tempo que ela vai ficar dentro dessa lista chamado port scan. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 2 dias. Então, 2D000000. Feito isso, a gente vai dar um OK. E o que a gente está fazendo aqui então? Quando o meu roteador receber um pacote no estilo protocolo TCP, fazendo um scan de portas nessas tentativas aqui, a gente vai adicionar esse endereço IP de origem numa lista chamada port scan. E o que a gente vai fazer com isso? A gente vai vir aqui em RAW, adicionar uma nova regra de pré-routing, ou seja, antes do roteamento. O que a gente vai fazer com essa regra de pré-route? A gente vai vir aqui em Advanced e adicionar dentro da source address uma list port scan. Ou seja, quando o meu camarada estiver fazendo a tentativa de escaneamento de portas, aquela regra vai adicionar o endereço IP de origem dentro da lista port scan, e aqui em RAW, que vai ser antes do roteamento, aqueles endereços que tiverem dentro de port scan, a gente vai dropar. Então a gente dá um OK aqui e vamos ver a magia acontecer. Por que a gente está fazendo isso? Eu vou desabilitar essa regra aqui antes da gente iniciar os testes e vou fazer um torque na porta do meu MikroTik. Eu vou vir aqui em Interfaces, na porta 1, e vou fazer uma captura de pacotes nele aqui. Eu vou vir aqui em Torque, vou pegar aqui o protocolo e a porta, vou botar o endereço IP origem 98.18.0.5. Por que eu estou colocando esse endereço IP? Porque ele é o endereço IP do meu Kali Linux, ó, ifconfig 198.18.0.5. E vamos fazer os testes lá, que
que a gente estava fazendo antes. Só que agora eu vou adicionar a opção de "-r" no final do comando de Nmap. O "-r" indica para o Nmap fazer os testes de porta sequencial. Então ele vai testar a porta 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Quando você deixa livre, ele vai testando a porta de forma aleatória. Então eu vou apertar aqui o Enter, lembrando que eu não apliquei a regra ainda de PSD. E olha só o que a gente tem aqui no torque, ó. Ele vai testando para a gente, ó, porta 1, 2, 3, 4, sequencialmente. Deixa eu dar um stop aqui para vocês verem, ó. Porta 23, 22, 21, ele vai testando isso de forma mais ordenada, certo? E o que a gente tem com isso? Quando ele vai fazendo esses testes aqui, como ele é uma conexão TCP, na hora que ele encontra uma porta que está aberta, o meu roteador automaticamente vai responder essa requisição para o meu Kali Linux. Aí ele vai identificar que essa porta está aberta. Quando a gente habilitar essa regra aqui, quando o meu roteador entender que isso é um port scan, ele joga para o RAW e a gente dropa. Vamos botar aqui na address list só para a gente ver a magia acontecendo. Então olha só, vou fazer o nosso teste novamente e vou apertar o Enter. Puf! Vamos ver. Olha só o que aconteceu. O endereço IP de origem já foi adicionado aqui dentro de uma lista chamada port scan. A gente vê que já começou a contar aqui os bytes dentro da nossa regra que acabamos de criar. E olha aqui o RAW, vocês podem reparar que ele está incrementando, ó, indicando que o meu pacote está sendo dropado. Então se a gente voltar aqui no Kali Linux e aguardar o comando acabar, vamos ver se ele vai descobrir se alguma porta foi aberta ou não. E olha só que legal, meu Kali Linux rodou aqui, ó, demorou 200 segundos para fazer toda a varredura. E ó, não encontrou nenhuma porta aberta. Isso porque ele estava dentro aqui da nossa lista de port scan e todas as requisições vindas com a origem desse endereço IP foram dropadas. E olha aqui o timeout, 1 dia. Você pode, por exemplo, adicionar um tempo maior para deixar ele numa blacklist ou chamar essa port scan list aqui de blacklist, como você quiser chamar. A rede é sua, você configura ela da forma como você quiser. Entretanto, essa regra aqui da MikroTik, que ela posta até no site dela, ela não é tão completa assim. Até porque essa regra te defenderia de um ataque mais bruto, de um camarada tentando fazer esse ataque de forma mais rápida, apenas para ver se sua rede aí está ok ou não. Como a gente sabe, às vezes quando a gente recebe um ataque mais direcional, os hackers eles podem ser muito pacientes, até mais pacientes do que a gente acha. E por que eu falo isso? Porque essa regra da MikroTik ela tem uma falha. Por exemplo, eu vou remover aqui o meu endereço IP da minha blacklist, vou resetar aqui os contadores, né? Vou resetar aqui tudo certinho. E agora eu vou fazer um novo scan de rede dentro do meu ambiente aqui. Eu vou dar um clear, vou apertar para cima, vou utilizar o mesmo comando, só que eu vou adicionar um ponto a mais aqui, que é a opção de Scan Delay. Ou seja, agora o meu Kali ele vai fazer as requisições de Nmap com um delay aí a cada requisição. Eu posso, por exemplo, colocar a cada 5 segundos. Olha só. Então, a cada 5 segundos, o meu Kali Linux vai vir, pum, mandar uma requisição. Aguardou? Pum, mais uma. A gente pode ver isso aqui pelo torque na interface 1. Vamos fazer um torque aqui nele. Vamos pegar aqui os protocolos, vou botar o endereço IP origem 98.168.0.5 e vamos ver o que está batendo aqui, ó. Ó, o 98.168.0.5, ó, testou, ó, porta 3, ó, vê que não aparece nada, ó, 5 segundos, porta 4. Daqui a pouco, ó, vamos ver se vai aparecer, ó, porta, ele jogou na porta 4 de novo, mas daqui a pouco vai vir a porta 5, vamos ver, ó, porta 6. Claro que como é um ambiente de laboratório, ele não vai mostrar tudo certinho, mas você vê que ele vai, 5 em 5 segundos ele vai fazendo o teste. E você pode reparar aqui que como ele vai fazendo esse delay de 5 em 5 segundos, olha, minha regra que eu acabei de criar não está funcionando, eu não estou pegando nada aqui. Então o que a gente pode fazer nesse caso? Percebe que ele está fazendo porta 9, dá 5 segundos, porta 10, depois porta 11... Eu gosto de fazer uma regra adicional aqui, que é uma regra complementar para pegar esses tipos de caso.
Porque normalmente em ataques como o port scan, eles vão fazer o escaneamento nas portas mais conhecidas, como porta 20, porta 21, porta 22, 23. E o que a gente poderia fazer nesse caso? Eu vou parar aqui o ataque só para a gente fazer essa configuração aqui. E a gente poderia então adicionar uma nova regra aqui no meu MikroTik, só que fazendo o seguinte ponto, ó, vou botar input, vou continuar recebendo TCP, só que ao invés de eu fazer uma regra de PSD, eu vou vir aqui em Destination Port e vou colocar essas portas conhecidas que eu falei, porta 21, porta 23, porta 80 e porta 443. Percebe que eu não coloquei a porta 22 aqui, por exemplo. Por quê? Essa porta 22 eu estou utilizando ela. A porta 22, que é de SSH, eu estou utilizando ela, como vocês podem ver aqui, estou utilizando. Você poderia trocar essa porta? Com certeza. Mas qual que é o ponto dessa regra? Eu vou pegar aquelas portas que são conhecidas e eu não estou utilizando, porta 20, 21, 23 é Telnet, você não deveria ter dentro da sua rede. E eu vou adicionar essa nova regra com essas portas que eu não uso, vou vir aqui em Action e também vou adicionar essas portas dentro da nossa lista Port Scan. E vou dar um OK. E vou subir aqui para cima, vou adicionar um comentário nela, vou chamar ela de Knocking, vou chamar ela de Port Scan Detect Policy. E essa nova regra, assim como a outra, ela também vai adicionar o endereço IP origem. E essa regra, assim como a outra, ela também vai adicionar o endereço IP origem de quem está fazendo esse scan dentro daquela list port scan que a gente percebeu que vai ter drop aqui. Só que onde antes a gente fazia isso com base nos pesos, a gente vai fazer nas portas que a gente não usa. Porque essas portas elas vão ser verificadas uma hora ou outra por quem está fazendo esse scan. E como a gente não está utilizando e alguém estiver fazendo esse scan, a gente sabe que quando ele testar nessas portas, pum, a gente vai chegar e vai dropar. Então ela é uma regra adicional para acrescentar o nível de segurança a mais aí dentro do seu ambiente e evitar, por exemplo, esses tipos de ataque. Então se a gente rodar o ataque aqui novamente, então vamos fazer o teste aqui no Kali Linux, só que ao invés de eu fazer esse scan de porta mais lentamente, eu vou especificar a porta 18 até a porta 25, para ir mais rápido aqui o nosso teste. Reparem que eu não tenho nenhuma contagem aqui na regra que a gente acabou de criar e vou soltar o teste aqui, ó. Soltei o teste, a gente vai aguardar alguns segundos. Ele vai testando a porta 18, 19, 20, 21, 22. Quando ele bater na porta 20, a gente vai ter o drop aqui dele. Então vamos aguardar um pouquinho. A gente já vê aqui que acrescentou os bytes na nossa nova regra. Reparem aqui que o RAW já está detectando e ó, acrescentando bytes. Então se a gente vir aqui na address list, olha quem está lá, puf. Então a gente acrescentou um nível a mais de segurança aí que valeu a pena. A gente mitigou tanto ataques de port scan mais brutos, como também ataques de port scan mais leves aí. Só que a gente ainda tem um pontozinho de falha que a gente pode melhorar ainda mais, que é, por exemplo, o acesso inbox. Se o camarada, por exemplo, testar na porta 8291, a gente vai ver que ele vai encontrar a porta aberta. Vamos aguardar um cadinho. Ó, ele não está funcionando, é claro, porque ele está na nossa blacklist. Deixa eu parar aqui o ataque, remover ele da blacklist e testar novamente. Reparem que ele vai conseguir agora a abertura. Vamos aguardar. E olha lá, ele descobre a porta aberta. Então, se o cara estiver fazendo um ataque mais específico em você, ele vai identificar que a porta 8291 ainda continua aberta para o inbox. E o que a gente pode fazer nesses casos? Como eu falei, o melhor cenário é, claro, você acessar sempre os seus equipamentos pela sua rede interna, através de uma VPN, através de uma jump server, ou mesmo se for acessar externamente, acessar através de uma VPN. Mas é claro que existem outras formas. E essa outra forma eu encontrei até num documento do Moon, que foi, acho que do Moon da Indonésia, um camarada explicando o conceito de knocking, ou seja, de batidas.
a gente consegue fazer uma configuração, a gente consegue fazer uma batida numa porta TCP no MikroTik, ele vai identificando essas batidas e aí, se essas batidas estiverem na ordem correta, ele vai liberar o acesso para você. Vamos mostrar como a gente vai fazer essa configuração. Então eu vou adicionar uma nova regra aqui e vocês vão entender melhor quando a gente estiver configurando. Essa regra de input também é TCP e aqui eu vou botar a porta 55.000 no Destination Port TCP. E o que é que eu vou fazer com isso? Eu venho aqui em Action, vou vir adicionar Source to Address List e a gente vai colocar aqui dentro de uma lista chamada Knocking 01. E o timeout dessa lista vai ser de 10 segundos. Por quê? Eu vou adicionar ela aqui e o que ela vai significar para a gente? Eu vou arrastar ela aqui para cima só para a gente ver o que essa lista vai fazer na prática. Eu vou abrir o meu inbox aqui, vou jogar ele aqui para o lado e vou lá na Address List. Então, quando eu vim aqui no inbox e fazer um teste de porta na porta 55.000, olha só o que vai acontecer. Ó. Tentei conectar via porta 55.000, reparem que ó, já contei os bytes aqui nessa regra e olha o que ele faz. Ele adiciona o meu endereço IP origem nessa lista chamada Knocking 1. Então, ou seja, eu fiz a primeira batida. E o que a gente consegue fazer a partir disso? A gente pode, por exemplo, fazer tipo um código Morse. Se a gente fazer 3 batidas, por exemplo, no MikroTik, nas portas específicas, tipo um código Morsezinho, ele vai liberar para a gente o acesso ao inbox. Então a gente já fez a primeira etapa aqui da batida. Então nosso primeiro código está ok. Vamos fazer uma outra aqui. Então eu vou copiar essa regra e ao invés de ser na porta 55.000, eu vou botar na porta 56.000. E aqui na Action, ao invés de adicionar esse endereço origem na lista Knocking 01, eu vou adicionar ela na Knocking 02. E vou adicionar também uma regra a mais, que vai ser o quê? Que esse endereço IP origem que eu vou adicionar na Knocking 02 também esteja na Knocking 01. Então eu vou botar aqui ela dentro da Knocking 01. Então vou dar OK aqui. E vamos fazer os testes novamente. Eu vou resetar a contagem das duas regras. Vamos voltar aqui na Address List. Vou tirar o meu endereço e vamos ver o que vai acontecer. Então, olha lá. Vou testar na porta 5.000. Puf, testei na porta 5.000. Ó, começa a contagem. Agora eu vou testar na porta 56.000. Puf. Ó, ele já me adiciona na segunda lista. E aonde que eu quero chegar com isso? Eu vou adicionar uma terceira porta aqui, que eu vou botar, por exemplo, 57.000, só que agora o meu Advanced vai ser na Knocking 2 e a minha Action vai ser uma list IP, uma list permit-IPv4. E agora, ao invés de eu liberar isso apenas 10 segundos, eu posso liberar, por exemplo, 2 horas, simulando, por exemplo, um acesso que você esteja no aeroporto, num café, num restaurante, né, por exemplo. A partir do momento que eu estiver na porta 57.000, eu vou adicionar meu endereço IP por 2 horas numa lista de permit IPv4. Então vamos fazer aqui o address list e ver o que isso acontece na prática. Vamos lá testar. Então vou cancelar, vou lançar aqui primeiro. Porta 55.000, puf, ó, na sequência correta, ó. Porta 55.000, adicionei na Knocking 01. Se eu adicionar agora na porta 56.000, puf, ó, ele me adicionou na Knocking 02. Se eu tentar agora na 57.000, puf, olha o que ele vai fazer, ele vai me jogar numa list IPv4. E o que a gente faz com essa informação? A gente pode voltar aqui em Filters Rules, vim na nossa regra de acesso inbox e colocar que a gente só vai permitir acesso inbox se esse camarada estiver dentro da nossa list permit IPv4. Então, criei a nossa regra. Eu não caí ainda porque eu tenho essa regra aqui de conexões estabelecidas. Se a gente abrir aqui um novo inbox, ó, e tentar acessar meu MikroTik, ó, vocês vão ver que ó, ele não aceita acesso de forma nenhuma.
Entretanto, se a gente fazer agora então o NOC, nosso códigozinho Morse, vou abrir aqui nossa address list, vou botar aqui no nosso inbox e vamos fazer o nosso NOC. Vou jogar o nosso código Morsezão então, ó, 55.000, vamos apertar Connect, puf, primeiro NOC, apareci lá na lista, cancelei, tenho 10 segundinhos, vou vir aqui, puf, segundo NOC, adicionado na segunda lista. Vamos fazer o terceiro NOC, puf, adicionado na lista de IPv4. Isso então, galera, a gente fez aqui as sequências certas de batidas, fomos adicionados na lista de IPv4 e olha que maneiro, se eu remover aqui as portas e tentar fazer o acesso ao inbox novamente, puf, olha que maneiro, galera. Vocês podem ver aqui que eu já estou permitido acessar o nosso MikroTik pelo período de 2 horas, que foi o que a gente configurou, através dessas novas regras que a gente criou aqui. E aí sim você adiciona uma camada mais de segurança para fazer acessos ao inbox aí, se você não tiver uma VPN ou aí um remote desktop ou então uma jump server para fazer acesso dentro da sua rede. Essa é uma opção muito legal que você pode executar. E é claro, também muito mais segura do que você deixar apenas aberto pela internet. Eu vou melhorar nossa regra aqui apenas adicionando um comentário, vou chamar ela de knocking, vou dar um ok aqui e vou jogar ela para baixo um pouco de port scan, mas você pode deixar ela ali em cima sem problema nenhum. Bom galera, o que eu tinha para passar no vídeo de hoje era apenas isso, e comenta aqui embaixo se você gostou do conteúdo que a gente trouxe para vocês. Eu particularmente gostei bastante de fazer ele aqui, vocês viram que é um file mais avançado, que engloba um conteúdo de uma aula na outra, então eu achei bem legal trazer ele para vocês aqui. Não esquece também de deixar o seu like, se inscrever no canal, porque ajuda bastante a gente a chegar a novas pessoas. E a ideia desse canal aqui é cada vez mais entregar conteúdo de qualidade a pessoas novas e também a você que é o nosso assistente. E também, é claro, a você, nosso inscrito fiel. Não se esquece que a gente também tem as comunidades aqui no Discord e no Telegram, que eu vou deixar aqui na descrição. E no mais, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você. E muito obrigado por assistir. É nóis!